Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu quero, nesta noite, aquele que nos acompanham frequentemente, nós vamos dar um tempo, hoje não vamos falar sobre Hebreus. Hoje nós vamos, na próxima a gente continua sobre Hebreus. Hoje eu quero falar sobre a loucura da cruz. E o versículo que nós vamos, a base desta mensagem é 1 Coríntios 1,18. Que eu vou projetar aqui, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a cruz, nós não compreendemos o que aconteceu ali naquela cruz. Nós não sabemos o que aconteceu ali, principalmente no momento que houve trevas. Nós não sabemos ali. Mas algo muito grande, muito maravilhoso aconteceu na cruz do Calvário. E a cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem. Se você for falar da cruz, quando nós falamos do Deus Todo-Poderoso sendo pregado numa cruz, as pessoas não entendem e chamam todo mundo de louco. Na realidade, Paulo estava escrevendo, ou escreveu essa primeira carta aos Coríntios, para desfazer algumas interpretações equivocadas que aqueles irmãos estavam tendo, para repreender algumas práticas inadequadas que aqueles irmãos estavam tendo também, para advertir sobre procedimentos indesejáveis, para orientar sobre posturas impróprias e para orientar sobre comportamentos inapropriados. Então, os irmãos em Coríntios, da igreja de Corinto, estavam tendo uma postura, e Paulo repreende esses irmãos dessas formas. E do versículo 10 até o versículo 17 da primeira carta, ele exorta aqueles irmãos a uma unidade, a ter unidade, a olhar todos para a mesma fonte, a buscar todo o mesmo caminho, onde ele diz assim, que rogo-vos que faleis todos a mesma coisa, e que não haja divisão, nem contenda entre vocês, irmãos. Os irmãos em Corinto, eles estavam sendo atraídos por uma sabedoria grega. Eles estavam, tanto é que, se você pegar ali o primeiro capítulo, um diz assim, não, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Jesus, eu prefiro Pedro. Nós precisamos entender que eles estavam vindo de uma filosofia grega, de uma fala que acontecia na praça, de uma retórica, e quando eles vêm para a igreja, uns gostavam mais da pregação de Paulo, outros gostavam mais da pregação de Pedro. Então eles traziam essa sabedoria grega para dentro da igreja, e Paulo os repreende severamente, dizendo: quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? Por um acaso Paulo foi crucificado por vocês? Quem são essas pessoas? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E nessa carta ainda, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E aí ele começa a desenvolver esse tema. Irmãos, não tem como falar do Evangelho sem falar de Cristo. Não tem como falar de Cristo sem falar de cruz. Hoje nós percebemos que tem algumas pregações, algumas teologia que querem tirar a cruz do Evangelho, querem tirar Cristo do Evangelho. Quando você tira a cruz da pregação, quando você tira a cruz do Evangelho, entra o homem. Quando entra o homem, só dá coisa errada. Aquilo que o Danilo falou hoje cedo foi muito apropriado. No Evangelho tem que ter Cristo. No Cristo tem que ter a cruz. Porque foi na cruz que tudo aconteceu. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre essa loucura da pregação, sobre a loucura da cruz, sobre a loucura do Deus Todo-Poderoso sendo crucificado numa cruz. Um Deus, como o Marco acabou de orar aqui, que nunca pecou. Que é um Deus todo-poderoso, que faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que não há subordinação.
O filho não é subordinado ao pai e não tem autoridade, autonomia sobre o Espírito, que é a Trindade. Você pode não entender, como eu também não entendo, mas isso é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, para que nós consigamos fazer aqui uma análise, eu quero primeiro falar sobre o pecado que atingiu toda a humanidade. Não tem como alguém levantar a mão desse auditório, ou alguém que você possa conhecer, que levanta o dedo e diz: eu nunca pequei, ou eu não tenho pecado, ou eu não sou pecador. Alguém aqui tem coragem de levantar o dedo e falar isso? Se você levantar, você acabou de cometer mais um, porque você é mentiroso. Então, todos nós somos pecadores. Eu quero falar sobre este pecado, primeiramente. Em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, nós percebemos a universalização do pecado. Paulo, escrevendo àqueles irmãos, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Você quer saber como que você é pecador? Você morre. Todos morremos, e a morte é justamente a consequência do pecado. Como o pecado entrou no homem, através do pecado, a morte é o castigo pelo pecado. Então todos nós morreremos um dia, por isso que todos nós somos pecadores. E quando é que isso aconteceu? Quando é que esse pecado entrou? Quando é que nós pecamos? Isso aconteceu na postura dos nossos pais no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, foi que entrou o pecado no mundo, através de um homem, como a Bíblia diz aqui, através de Adão entrou o pecado no mundo. Todos os homens caíram em pecado e morte por causa de Adão. A Bíblia parece revelar que os nossos pais, eles tinham um relacionamento com Deus no início, antes do pecado. Parece que Deus diariamente vinha ao paraíso, ao jardim, para ter um relacionamento com Deus. E este relacionamento, depois do pecado, também parece que ficou distante. Parece que houve uma ruptura neste relacionamento entre Deus e o homem. Porque depois do pecado, eles perceberam que eles estavam nus. Eles perceberam que estavam pelados, para melhor dizendo, e eles se esconderam de Deus, eles fugiram da presença de Deus. O casal, ele não queria mais aquela intimidade que eles tinham com o pai antes do pecado. Eles tinham usufruído deste relacionamento antes, mas parece que agora, pelo pecado, pela vergonha do pecado, eles não queriam mais este relacionamento. E isso a Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 11. Ele diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Que pergunta que deve ter doído demais. Quem falou para você que você estava nu? Quem mostrou para você que você estava nu? Quem te revelou que você estava nu? Por acaso você... Até parece que Deus não sabia, né? Por acaso você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Então, pois é, este casal, ele sentiu vergonha de Deus. Eles fugiram da presença de Deus e se esconderam, procurando abrigo entre as folhas das árvores, tentando esconder ou minimizar talvez o seu pecado. Poderia, por um acaso, folhas das árvores esconder o homem, esconder a vergonha do homem? E essa pergunta eu faço para nós: nós podemos nos esconder de Deus hoje? Será que nós podemos nos esconder de Deus? Quando nós olhamos para o Salmo 139, nós percebemos que isso não é possível. Nada do que nós façamos, nada do que nós podemos fazer é surpresa, é segredo,
não é novidade para Deus. É novidade para Deus, melhor dizendo. Nada do que das nossas atitudes, nada do nosso pensamento, nada da nossa fala, nada do nosso comportamento pode ser escondido de Deus. Ele conhece tudo a nosso respeito. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece o teu coração. O final do Salmo 139 diz justamente isso: esquadrinha, Senhor, o meu coração. Ele sabe de nós. E por que que muitas vezes eu e você, nós tentamos nos esconder de Deus? Por quê? A consciência daqueles do primeiro casal. E aqui é uma frase que eu achei muito interessante. A consciência despertada com relação ao pecado e, em consequência, a vergonha, leva ao temor e à tentativa de esconder, mostrando claramente a natureza decaída da humanidade desde aquela época até hoje, até a presente data. A tentativa de esconder de Deus os nossos erros. A tentativa de esconder de Deus os nossos pecados, a tentativa de esconder de Deus a nossa frustração. Nós temos essa postura, irmãos, da mesma forma que os nossos pais teve lá no jardim do Éden. Mais um versículo para nós encontrarmos a universalização do pecado, para sabermos que todos os homens pecaram, inclusive nós pecamos também, que é Romanos 3:23, que diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nesta relação estão gregos e judeus, nesta relação estão ricos e pobres, nesta relação estão eu e você. Nesta relação estão todos. Todos aqui são todos. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Por isso que Deus precisou agir e tomar a iniciativa de buscar o homem. Irmãos, por isso que Deus tomou a iniciativa de procurar o homem, de vir buscar o homem. Isso é evangelho. Deus buscando o homem, o Deus santo se inclinando para buscar o homem pecador, perdido, corrupto, medroso, egoísta. Deus agiu. Ele veio buscar a mim e a você. Ele veio buscar o homem pecador, porque o homem pecador, eu e você, a nossa atitude é se esconder de Deus, é fugir da presença do Senhor, é não querer Deus. Não está aqui na relação dos versículos, mas se você quiser depois dar uma lida em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, você vai ver ali qual é a postura do homem diante do Senhor. Eu só estou trazendo aqui Salmos 40, versículo 1, que ele fala assim: esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei pelo socorro. O Senhor é um Deus que se inclina, é um Deus que busca, é um Deus que vem buscar, vem salvar pecadores. Se você não é um pecador, se você não comete pecados, então você não é alvo da graça de Deus. Se você é um pecador, se você ainda não reconheceu isso, se ainda você não reconheceu que você precisa de um Salvador, eu falo para você com todo o amor, reconheça isso nesta noite e receba Cristo como teu Salvador e o teu Senhor. Porque só Ele pode fazer isso por mim e por você. A ação de Deus que se inclina para buscar o homem, que não tem forças em si mesmo para isso, de se levantar da lama do pecado, isso também é graça. Aliás, isso é graça. A ação de Deus para vir buscar eu e você, que por mim mesmo, pela minha força, pelo meu muque, eu não tinha força para fazer isso. E cada um de nós não temos. Isso é graça, irmãos. Deus buscando o homem, Deus vindo
resgatar o homem, tirar o homem do lamaçal do pecado e transportá-lo para o reino do Filho do seu amor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, nos esclarece sobre isso que nós estamos falando, que diz assim, ó: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. A tomada de decisão para a reconciliação partiu do Pai, partiu dele. O Deus que foi ofendido, ele veio buscar nós que o ofendemos. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando você ofende uma pessoa, qual que é o natural? É você ir até aquela pessoa que você ofendeu e diz: olha, você me perdoa, eu estava nervoso, eu tive alguma dificuldade, então eu quero pedir perdão para você, pedir desculpa, você me desculpa? Sim, então resolvemos o problema. Mas aqui é o contrário, nós ofendemos a Deus com o nosso pecado, e foi Ele que veio ao nosso encontro, foi Ele que veio nos buscar. O Deus ofendido veio buscar nós que o ofendemos. Isso é graça, isso é graça. Só Ele pode fazer isso, só Ele. O homem não tem forças para isso, o homem nenhum tem força para fazer isso. Ele depende da ação do Espírito Santo, revelando a sua pecaminosidade e a sua dependência de um Salvador. A ajuda do homem, irmão, ela precisa vir de fora, ela é externa. A ajuda do homem é do Senhor. A continuação desse versículo, como nós lemos ali, diz assim, ó: não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe o que significa não imputar? Imputar significa colocar na conta. E o texto diz: Deus não colocou na minha e na sua conta as nossas transgressões. O Deus ofendido procura o homem ofensor para uma reconciliação. Novamente, não porque o homem é bom ou que tem alguma coisa boa que forçasse Deus a agir desta forma. Também não foi pelos méritos do homem, mas porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é longânimo, Deus é amoroso, Deus é gracioso, e Ele proporcionou a reconciliação em Cristo Jesus, o seu Filho. A Bíblia diz isso, Ele nos reconciliou, Ele estava em Cristo reconciliando o homem consigo. Onde que Ele estava com Cristo? Na cruz, reconciliando você com Ele. O segundo ponto: na cruz, Jesus se identificou com o homem pecador. Desde o início, Jesus fez questão de se identificar ao máximo com os homens. Já no seu nascimento, ele foi num local impróprio. Quando nós lemos o nascimento de Jesus, naquela manjedoura, foi num local impróprio. Ele foi batizado no Jordão, se identificou com os quebrantados e oprimidos, com os doentes e desamparados, com os infelizes e deserdados, socorreu enfermos, expulsou demônios, saciou a fome de famintos, deu vista a cegos, curou aleijados, chorou, teve sede, foi contado com os transgressores, comeu com os pecadores. Quer mais identificação do que essas com o homem pecador? Desde o início, Jesus se identificou com o homem pecador. Os fariseus e os escribas da época, eles criticavam Jesus. Eles criticavam Jesus porque Jesus comia com os pecadores, comia com os publicanos. A Bíblia nos fala de uma passagem que está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1, que diz assim: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Que interessante. Enquanto pecadores desfrutavam da presença de Jesus Cristo, os fariseus murmuravam, porque eles estavam com pecadores e publicanos. Aí eu te pergunto, irmão, e eu me coloco nessa pergunta que eu vou fazer para vocês:
Em qual dessas duas classes nós nos encontramos? Naquela que quer um relacionamento com o Senhor? Naquela que busca a presença do Senhor e quer se relacionar, quer caminhar com o Senhor? Naquela que clama ao Senhor, reconhece a tua dependência, reconhece a tua falência, reconhece a tua limitação e clama ao Senhor, como nós temos falado aqui, domingo após domingo, que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada? Ou nós nos enquadramos naquela relação que se acha boa ou bom demais para precisar de um Salvador? Nós fazemos parte daquela relação dos pecadores que desfruta da presença do Senhor Jesus, ou nós fazemos parte da relação dos fariseus e publicanos que criticamos o Senhor Jesus? Hoje nós temos muitos que fazem parte desta relação, mas nós, qual é a parte, de qual turma nós somos? Daquela que desfruta da presença, que quer o relacionamento com o Senhor, ou daquela turma que critica, que diz que isso tudo é uma bobagem, que eu não preciso de um Salvador, que eu não preciso porque eu sou bom demais, eu não peco. Aliás, eu peco, mas não tanto quanto fulano, ciclano, beltrano. Eu sou ruim sim, mas não tanto como aquele um lá, entendeu? Como foi falado que hoje também de manhã, se não fosse também a graça e a misericórdia do Senhor, talvez nós seríamos pior do que aquele outro lá. Pois é, irmãos, durante toda a sua vida, Jesus se colocou ao lado dos pecadores. E mesmo na sua morte, ele foi cercado por transgressores, por 2 transgressores. E por vontade de quem Jesus foi para aquela cruz? Quem levou Jesus para aquela cruz? Foi Pilatos, quando ele lavou as mãos? Foram os fariseus que levaram Jesus para a cruz? Foram os publicanos que levaram Jesus para a cruz? Foi o povo que gritou: crucifica-o, crucifica-o, nós não queremos este homem como o nosso rei? Quem levou Jesus para a cruz? Foi o meu e o seu pecado que levou Jesus para aquela cruz. Foi a minha e a sua transgressão que levou Jesus para a cruz. Foi por amor que ele fez isso. Ele foi para a cruz. Ninguém poderia forçá-lo a ir para a cruz. Ele foi para a cruz por amor e pela presciência de Deus. Ele foi para a cruz voluntariamente. Ele foi para a cruz para salvar você e a mim da condenação eterna. Ele morreu naquela cruz por amor, um amor que eu não entendo e eu acho que vocês também não conseguem compreender. Um amor incondicional, acima do nosso pensamento. Nós conhecemos o amor de marido para esposa, esposa para marido, pais, filhos, nós conhecemos esse amor. Mas este amor de Cristo, este amor de morrer na cruz por pecadores como eu e você, foge à minha compreensão. Está acima, mas muito acima da minha compreensão. E é interessante que quando Pedro pregou lá no dia de Pentecostes, quando aquelas 3.000 pessoas, 3.000 almas foram convertidas ao Senhor, Pedro ali diz quem é que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, diz assim, Pedro falando: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquo. Quem levou Deus para aquela cruz? Foram os nossos pecados, mas pela presciência e vontade do Pai.
Ninguém poderia forçá-lo a ir para a cruz. Ele foi voluntariamente. A soberania de Deus e a responsabilidade dos homens está expressa aqui neste versículo. Ele poderia se esquivar? Ele poderia fugir? Poderia, mas não fez. Ele foi tentado a fugir? Foi tentado, e não foi uma vez só. Ele foi tentado no deserto, ele foi tentado por Pedro, quando Pedro diz, não, Senhor, isso não vai para a cruz não, Senhor, não. Lá no deserto, por Satanás, ele foi tentado a desistir, foi. Se você quiser todo esse reino aqui, eu te darei, se você só prostrado me adorares. Você não é o filho de Deus, se joga daqui para baixo. Você não está com fome, diz para essas pedras se transformar em pães. Foi tentado a isso? Foi, mas não quis. Pedro, é interessante que quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro arranca da espada e corta a orelha de um cara lá chamado Malco. Talvez Pedro pudesse estar pensando assim, como que eu sou o cara, eu estou salvando Jesus da morte. Estou salvando o meu Senhor. Como é que eu sou bom, eu mereço alguma coisa. Arrancou da espada e cortou a orelha de Malco. Jesus, em vez de Jesus agradecer, Jesus repreende Pedro. E ele repreende aí, em Mateus 26, 53, ele diz assim, Pedro, pega a sua espada aí, bota de volta, meu filho. Porque acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me enviaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Pedro, o que você acha que você está fazendo? Você acha que você está me salvando? Paz, isso aqui é pela presciência de Deus. Irmãos, uma legião eram 6.000 anjos. 12 legiões, 72 mil, se a minha conta tiver, 72 mil, eu rogaria ao Pai, ele mandaria agora, assim, Pai, manda aqui só 12 legiões, 72, você está querendo me salvar? Coloca essa espada na bainha, Pedro. Foi a paixão voluntária do amor que ele se identificou comigo e se entregou por mim naquela cruz. Mais um ponto. Na cruz, Jesus se oferece como sacrifício. Ele soltou naquela cruz um brado de desamparo. Meu Deus, por que me desamparaste? O que significa isso, irmãos? Eu também não sei. É um mistério. Mas certamente o Filho de Deus viu ali o pecado da mesma forma que o Pai o vê. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. Este brado aqui na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? É a única vez na Bíblia que Jesus chama Deus de Deus. Todas as vezes ele chama de Pai. Só que aqui estava um desespero, estava se sentindo desamparado, porque o pecado estava sobre ele. Irmãos, Cristo não foi corrompido pelo pecado. Em vez disso, Deus, como juiz, julgou Cristo como sendo culpado pelos nossos pecados. Desse modo, considerando-o como tendo sido punido pelos nossos pecados. Lá nós encontramos em Isaías, não coloquei aqui, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso é demais para mim. Isso é demais para minha mente. Tem mais um texto de Isaías que diz assim, que aprove a Deus moê-lo. Aprove a Deus moê-lo naquela cruz por nós. E mais um texto aqui, 1 Pedro 2,24, diz assim, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Naquele madeiro, o meu e o seu pecado foi carregado. Ele foi o nosso substituto, tendo carregado o nosso pecado e morrendo em nosso lugar.
Irmãos, Cristo é muito mais que um exemplo. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso Senhor. É Ele quem carregou os nossos pecados. Como sacrifício perfeito, Jesus sofreu a maldição do pecado, aceitou o castigo que os nossos pecados mereciam e forneceu o perdão e a liberdade da escravidão que o pecado exercia sobre nós. Eu não coloquei aqui também, mas eu lembro de Romanos 6,6. Sabendo disso, ou saibam disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Jesus Cristo arrancou de nós a escravidão que o pecado exercia sobre nós. E agora nós somos livres para adorá-lo, livres para glorificá-lo. A primeira carta de Pedro, ele fala sobre essa situação e como que Cristo fez. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Uma única vez, aqui está para encaixar perfeitamente em Hebreus. Uma única vez, ele não morreu todo dia. Às vezes a gente ouve assim, que Cristo renasça no seu coração hoje. Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos. Então eu faço uma pergunta para vocês: quem era o justo? E quem são os injustos? O justo pelos injustos morreu uma única vez para conduzir-nos a Deus. Qual é a razão da morte? Conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, irmãos, Cristo vive e vive para todos sempre. Está sentado à direita da majestade, intercedendo por nós constantemente, continuamente, para todos sempre. Ele é o nosso advogado. Um quarto ponto, e eu caminho. Na cruz, o pecador é identificado com Cristo e a Ele unido. Irmãos, eu posso dizer verdadeiramente que eu creio nele. Por quê? Porque eu morri com Cristo. Você morreu com Cristo também? Eu estou lendo um livro chamado O Resto do Evangelho, que ele diz o seguinte: a minha vida toda eu ouvi e eu preguei que Cristo morreu por mim, mas faz pouco tempo que eu descobri que eu também morri com Cristo. Irmãos, Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Senhor, por meio do Espírito Santo, vive uma íntima comunhão com os que lhe pertencem, com os cristãos. Por sua vez, os cristãos retiram dessa comunhão força para viver o dia a dia. João 12:32 diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando Jesus aparece para os discípulos, depois da sua ressurreição, que Tomé não acreditava que ele tinha ressuscitado, ele diz assim: Tomé, coloca o seu dedo aqui. Tomé, pega aqui, faz isso. E hoje nós podemos crer nisso, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se você crê, se você o recebeu como teu Senhor e Salvador, saiba que você também foi ressuscitado com Ele. Porque nós morremos com Cristo e nós fomos ressuscitados com Ele da morte. Alguém diz o seguinte, certa vez, que na formação do homem, Deus formou barro, só que para a salvação do homem, Deus entrou no barro. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele andou entre nós, ele sofreu, ele teve fome, ele chorou, ele teve sede, ele teve cansaço, ele foi para a cruz, ele levou chibatadas,
ele teve uma coroa de espinho na sua cabeça, ele sangrou. Na salvação, Deus entrou no barro para salvar a mim e a você. Na formação do homem, ele amassou o barro. Mas na salvação do homem, ele entrou no barro. Irmãos, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você sabe por que a cruz de Cristo ela é rejeitada? Você sabe por que a cruz de Cristo ela é uma ofensa? Porque ela não deixa nada para o homem. A cruz, ela é ofensa, a cruz, ela é rejeitada porque ela não deixa absolutamente nada para o homem. A nós cabe nos prostrar diante do Senhor, reconhecê-lo, recebê-lo como nosso Salvador e Senhor, agradecer a Ele todo momento. Senhor, eu não sei porque o Senhor me chamou. Não há nada em mim, não há mérito nenhum em mim, Senhor, mas obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho nada para te oferecer. Aliás, eu tenho sim alguma coisa para oferecer a Deus: pecado. Senhor, tenha misericórdia de mim. E obrigado, Senhor. Obrigado por ter me atraído. Obrigado por ter me salvado. Obrigado, Senhor, por ter me chamado, obrigado por ter me reconciliado com o Senhor em Cristo Jesus. Irmãos, na cruz eu fui batizado no corpo de Cristo, eu morri com Ele, a minha velha natureza foi crucificada com Cristo. Por isso, a cruz ela tem duplo sentido, ou seja, primeiro sentido, Cristo morreu por mim, mas eu também morri com Cristo, e se morri com Cristo, fui ressuscitado com Ele para uma nova vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora, como eu tenho dito, e o que eu tenho com isso? O que serve isso para mim para amanhã? Amanhã é segunda-feira. O que serve? Serve que agora eu tomo posse da Escritura Sagrada que diz assim, que Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando-o na cruz. Ele pagou a nossa dívida, Ele cravou na cruz o escrito de dívida, Ele pagou aquilo que você devia e que eu devia, e que nós não tínhamos condições nenhum de pagar. Ele pagou a minha dívida, irmãos. Os cristãos não estão mais debaixo da condenação. Romanos 8:1, eu não sei se eu tenho aqui, que diz assim, não há mais condenação, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, irmãos, nós olhamos para Romanos 8, de 35 a 37, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Queridos, nós, pelas nossas forças, nós não conseguimos isso aqui, mas em Cristo Jesus que venceu por nós, é possível, porque é Ele que venceu, foi Ele que cumpriu a lei, foi Ele que morreu naquela cruz, foi Ele que levou os seus pecados, por meio dEle que nos amou, por meio de Cristo que nos amou, nós somos salvos. Cristo venceu tudo, Cristo venceu a morte. Cristo e somente Cristo pode te salvar. Somente Ele é o mediador, somente Ele é a porta, somente Ele é o caminho, somente Ele é a vida, somente Ele pode te dar a paz que excede todo entendimento. Somente Ele pode te... Nenhum outro pode. Nenhum outro líder, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum pai de santo, nenhum guru, nenhum líder, ninguém pode te dar a paz que excede todo entendimento. Só Cristo pode te dar isso.
Só Ele. Olhemos, continuamos olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, que morreu na cruz por você, te incluiu na morte, no corpo dele, para que hoje você pudesse dizer: eu sou salvo, graças a Deus. Danilo falou hoje de manhã, nós não cremos num Deus que acorda e muda, nós cremos num Deus que permanece para sempre. Por isso que eu posso dizer seguramente, eu não vou perder a minha salvação amanhã, porque o Deus que me deu a salvação, Ele não muda. Esse Deus te reconciliou com Ele, querido, porque você estava morto nos seus delitos e pecados, mas Ele te chamou. Você não pensa que você merecia alguma coisa, você não merecia. Aliás, eu e você merecíamos o inferno, mas Ele nos deu o seu Filho amado Jesus Cristo e nos deu vida. E eu termino dizendo o seguinte: para você que já é cristão, saiba que você foi unido com Cristo na morte e que você já ressuscitou com Ele. E hoje você vive na certeza de que Ele é o teu Salvador e Senhor. Para você que ainda não é cristão, eu clamo ao Senhor e eu digo para você: receba-o como teu Salvador e Senhor, para que você viva, porque só Ele pode te dar vida, só Ele pode te salvar, só Ele pode te arrancar deste mundo corrupto que você vive, nesse engano, nessa mentira, nesse pecado, nessa prostituição que você vive. Só Ele pode te arrancar de lá e te dar uma nova vida, uma vida nele. Só Cristo pode fazer isso, ninguém mais pode fazer. Amém? Que o Senhor nos abençoe.